O que ninguém me contou sobre casar cedo. Acho que esse é um dos assuntos que vocês mais me pedem, porque eu casei em 90 dias e eu quero trazer para vocês hoje tudo que eu aprendi depois que eu me casei cedo e completando agora mais de um ano de casar. Pode rodar a vinheta, produção? Oi, amigas! Vocês sempre me perguntam realmente sobre como que foi esse processo de casar cedo, se há certo e errado. Eu sei que tem pessoas aí que passam anos namorando até realmente tomarem a decisão de casar. E eu gosto muito de trazer esses conteúdos para vocês porque eu falo que casar com a pessoa certa é uma das melhores decisões que a gente pode fazer na nossa vida, inclusive um dos melhores investimentos. Eu falo muito sobre como que é realmente a nossa vida de finanças em casal e o quanto nós crescemos e potencializamos muito isso. Mas a prosperidade de um casal que casa com a pessoa certa e está alinhado com o mesmo propósito de vida, traz pra gente uma prosperidade que ela vai muito além do financeiro. E hoje eu separei alguns tópicos para vocês. Estou eu aqui, ó, meu iPad, que eu gosto de deixar aqui tudo planilhado para vocês. São tudo que eu realmente gostaria de ter ouvido antes, de pessoas que casaram rápido e as experiências que elas tiveram com isso. A questão não é sobre se casar rápido em si, porque casar rápido com a pessoa certa, eu por mim teria casado com o Gustavo no primeiro dia que nós nos conhecemos. Mas tem que realmente ter esse filtro para saber sobre se é ou não a pessoa certa. Eu já tive outras experiências de relacionamentos passados que eu falo que glória a Deus que eu não casei rápido, porque não eram as pessoas certas. Mas quando a gente conhece e tem esse encontro, que eu falo que ele é um encontro de almas, a gente sente. Eu sentia que era o Gustavo no primeiro momento que a gente conversou, antes mesmo da gente se ver, e isso já me trouxe muita certeza realmente sobre o nosso casamento e a nossa união. O primeiro ponto realmente é que a gente amadurece muito mais rápido do que a gente imagina. Hoje, quando você carrega a responsabilidade de um casamento, a gente precisa passar por cima do nosso ego, da nossa vontade o tempo todo em prol do nós. Isso não significa que o casamento ele carrega um peso, mas é porque a gente amadurece. O amadurecimento ele traz isso com a gente, né? A gente deixar às vezes o eu de stand-by e entender que o nós vale muito mais do que isso. E a gente começa a pensar num coletivo, a gente começa a ter um posicionamento muito mais adulto, né? Eu sempre fui uma mulher que busquei esse amadurecimento emocional, essa inteligência emocional, mas quando eu me casei realmente eu senti que havia outra responsabilidade realmente que eu podia carregar com isso e eu sinto que eu amadureci muito mais rápido. Eu sou outra Amanda em questão de um ano. Óbvio que eu e o Gustavo nós aprendemos muito nesse último ano com muitas situações, empreendemos juntos, investimos, fizemos vários treinamentos, muitas coisas aconteceram, mas o casamento realmente me fez amadurecer muito mais rápido e abrir muito mais os meus olhos, tanto emocionais quanto espirituais, para entender que o eu, ele é muito pequeno perante o nós e que Deus fala, né? A Bíblia mesmo fala que hoje os dois juntos somos um só, uma só carne, e a gente tem aprendido muito com isso. O segundo ponto é que o amor ele deixa de ser um sentimento e vira uma escolha diária. A minha mãe sempre me falou que o relacionamento ele é uma questão de cede. Eu sempre fui muito contra, falava, ai mãe, tem que ficar cedendo no relacionamento? Como assim? Mas o relacionamento ele é uma escolha diária. Só o amor ele não sustenta uma relação. É muito possível as pessoas se amarem muito e mesmo assim o relacionamento às vezes acabar, não dá certo, ter muito conflito. Existem bases a serem realmente pontuadas quando a gente pensa num relacionamento em si. E o relacionamento, o casamento, ele é uma escolha diária. Todos os dias eu levanto e escolho amar o meu amigo. Amar o meu amigo. Amar o meu marido. Eu olhei o Ravioli passando, pensei no Ravioli. Ravioli, tá despertando um déficit de atenção aqui na mamãe. Eu escolho realmente amar o Gustavo todos os dias e deixar esse eu de lado em prol realmente do nós, que é o mais bonito realmente que a gente pensa aí nas relações. O terceiro... Nossa, ele soltou um pum muito fedido. Fala baixo, mulher. Nossa, mas foi muito fedido. Nossa, mãe, se eu contasse com você pra disfarçar, eu tava lascado. Amor, mas você desse tamanho, nessa destruição, não dá, amor. Juro, vem sentir. O próximo ponto é que as conversas difíceis são inevitáveis. Quanto mais conversas difíceis vocês tiverem, menos conflitos vocês vão ter no futuro. E essas conversas, elas realmente são responsáveis pelo casal estar sempre conectado, alinhado, seguindo as direções. Eu e o Gustavo, a gente gosta muito de conversar, a gente sempre gostou muito de conversar. Sejam conversas boas ou às vezes aquelas conversas que a gente precisa se abrir de uma forma madura, compartilhar realmente inseguranças, dores, posicionamentos. Muitas das nossas dores também são imaturas e é importante também a gente trazer à
até a futilidade emocional para dentro das conversas, porque quanto mais a gente colocar isso para fora, menos isso vai incomodar aqui dentro e juntos a gente vai realmente se alinhando, não vai engolindo cada vez mais sapo e deixando isso atrapalhar a relação. Então as conversas elas vão chegar no momento realmente que a gente não pode adiar isso. O próximo ponto é que você vai descobrir que o relacionamento não vai curar as suas inseguranças. Só a gente tem esse poder de curar as nossas inseguranças. Então a gente pode estar casado com uma pessoa perfeita, apesar de não existir o ser humano perfeito, mas uma pessoa que seja muito boa para nós. Todo esse processo de amadurecimento emocional, inteligência emocional é responsável, é uma responsabilidade nossa. Então eu sou responsável por curar as minhas inseguranças, eu sou responsável por alimentar o meu eu, por entender o que eu mereço, quais são as minhas prioridades. Eu não posso colocar essa responsabilidade em cima do meu parceiro, porque senão é assim que se inicia uma dependência emocional. Então, quanto mais eu trabalhar o eu e entender realmente que essa é uma questão minha e de desenvolvimento pessoal meu, menos eu vou colocar essa responsabilidade em cima de uma pessoa que não pode ter essa responsabilidade sobre mim. E para finalizar, o casamento, ele é responsável pelo seu crescimento e ele acelera o seu crescimento. E abre uma aspas bem grande, que é se casar com a pessoa certa. Quando a gente casa com a pessoa certa e de forma rápida, a gente cresce de uma forma que é exponencial, extremamente acelerada. E isso realmente traz pra gente uma força de crescimento que a gente nem imagina, jamais a gente conseguiria construir isso sozinho. E quando a gente coloca uma pessoa, um parceiro do nosso lado, faz toda a diferença para esse crescimento ser extremamente acelerado. E aquele parceiro que vai te desafiar, que vai tocar em feridas, que vai te fazer questionar sobre isso ser certo ou não para você, se isso realmente agrega na tua vida. Um parceiro que questiona, que bate de frente. Eu não gosto de ter aquelas pessoas que concordam comigo o tempo todo. Eu gosto de ter uma pessoa do meu lado que vai me confrontar, vai me falar verdades, vai me falar quando eu erro, defeitos. É isso que faz a gente crescer mais rápido e ter um coração ensinável. Quanto mais ensinável o meu coração for e mais ensinável for o coração do meu marido, mais a gente vai aprender um com o outro e crescer de uma forma cada vez mais rápida. Eu falo que se eu tivesse escutado isso tudo antes de ter me casado com o Gustavo, talvez 90 dias fosse muito tempo até, eu teria me casado muito antes, porque eu já sabia desde o começo. E eu acho que 90 dias foi até demorado, porque se eu vou passar uma eternidade com ele, por que não se casar realmente com uma pessoa que a gente ama tão brevemente? Mas escolha com carinho, escolha com cautela. Eu falo que acelerar processos não cabe a nós, cabe só a Deus. Se Deus traz a hora certa, como Deus também trouxe a data do nosso casamento e nós nos casamos na data que Ele nos chamou, mas é importante a gente escolher a pessoa certa e casar com ela sem questionar, sem duvidar. A partir do momento que há uma dúvida, já tem que ter aí um ponto de uma red flag de, putz, será que é essa pessoa mesmo? Porque eu, Amanda, vou falar por mim. Eu nunca tive dúvida se o Gustavo era ou não um homem pra mim ou o homem que eu ia me casar. E eu vivi a minha vida inteira com dúvidas. Eu falo muito isso até com as pessoas que passam pela minha vida hoje. Eu falo, poxa, vocês conhecessem a Amanda solteira? Eu achava que eu nunca ia me casar porque ninguém me despertava interesse, eu não gostava de ninguém. Podia parecer, nossa, o príncipe do mundo. Eu ia falar, nossa, não, essa pessoa não me despertou interesse. Não porque as pessoas não eram boas, mas porque eu não tinha essa certeza dentro de mim. E quando eu conheci o Gustavo, eu tinha essa certeza desde o primeiro minuto. Era uma coisa que estava dentro do meu coração e isso que eu levei como uma certeza de que era ele e ponto. E é isso que faz a gente ter tanta fé no nosso casamento até hoje e estar juntos com tanto amor e fortalecimento. Eu falo que eu dou glória a Deus aos desafios porque são eles que nos mostram o quão grandioso Deus é e age na nossa vida e o quão forte nós também podemos ser perante os desafios. Mas quando a gente pensa em relacionamento e saber se a pessoa certa ou a pessoa errada, converse, seja transparente. Como mulher, eu vou falar um sentimento que nós temos. A gente tem sim um sexto sentido muito aflorado, que é o Espírito Santo aqui, ó, o tempo todo falando no nosso ouvido quando é, não é saber discernir a voz de Deus, escutar com carinho, porque toda vez que a gente precisa se convencer de que algo é bom pra nós é porque não é. Toda vez que a gente tem uma dúvida sobre algo é porque também não é. A certeza ela é muito clara, o sim ele é muito claro. Óbvio que no processo a gente consegue ir adaptando isso, mas é muito melhor cortar o mal pela raiz. Da mesma forma que casar rápido é bom, se livrar da pessoa errada rápido também é maravilhoso. É tão bom até quanto casar com a pessoa certa de uma forma rápida, né? Quanto mais rápido eu tirar as pessoas ruins do meu caminho, mais rápido e mais disponível eu vou estar para a hora que eu encontrar a pessoa certa, né? Então é saber ter esse discernimento de escutar, ó.
andar aqui, ó, com os ouvidos abertos, não com os olhos, porque acho que isso é uma das frases que eu mais falo. Quanto mais eu escutar e enxergar menos, mais eu vou pegar a verdade, as intenções das pessoas comigo, e isso que vai moldando e entendendo se é ou não a pessoa certa. Eu falo que eu não tive sorte, porque eu também tive que trabalhar muito a Amanda que eu sou hoje pra ter um casamento alinhado e poder trazer essa direção e essa maturidade pro meu marido, porque hoje eu também falo que eu transformei muito a vida do Gustavo como homem também. A mulher tem esse poder. Trouxe muita maturidade emocional pra ele. Eu sou uma mulher que confronto ele assim diariamente. Todos os dias eu tô confrontando o Gustavo, tô questionando ele, tô tirando ele da zona de conforto dele, tô fazendo ele, pô, bola pra frente, vamos fazer acontecer. Esse esforço também ninguém vê, ele acontece no off, mas eu também preciso passar por cima de mim o tempo todo e falar, poxa, eu tô aqui por nós, né? Somos nós dois, não sou mais só eu. Então é entender que o relacionamento ele é um todo e o quanto nós também estamos dispostas a fazer isso pelo outro e não só a receber. A gente também precisa saber dar. Bom, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, comentar também a experiência de vocês, o que vocês acham e realmente trazer esse feedback do quanto é importante saber se casar com a pessoa certa, eliminar as pessoas erradas no meio do caminho e me sigam também no Instagram.